Fala, gente boa, Aurivaldo na área. Documento de habilitação, a carteira nacional de habilitação ou a permissão para dirigir não pode mais ser recolhido em abordagem. Não sabia? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar. Meu nome é Aurivaldo e eu sou especialista em trânsito e no vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê que os agentes não podem mais recolher a habilitação em caso de abordagem, em caso de blitz ou por infração de trânsito. Mas, antes disso, eu peço que você se inscreva no canal, que você curta, comente e compartilhe esse vídeo. Acompanhe comigo na tela aí. Para iniciarmos este tema, vamos citar aqui o artigo 162 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. No seu inciso 5, olha o que diz a lei. Dirigir veículo com carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Infração é gravíssima, a penalidade é multa e a medida administrativa é a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Perceba que na medida administrativa não tem o recolhimento do documento de habilitação. Então não existe nessa infração a medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação. Esta medida administrativa ela foi retirada pela Lei 14.440 de 2022. Então não existe mais o recolhimento do documento de habilitação, exceto em casos específicos. Mas antes da gente falar quais são os casos específicos, vou mostrar uma coisa interessante dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Existem outras infrações que têm a previsão legal dentro da lei do recolhimento do documento de habilitação. Aqui, por exemplo, dirigir, artigo 65, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Olhe o que diz a medida administrativa do artigo 65. Recolhimento do documento de habilitação. Esse recolhimento nós vamos desconsiderar, porque nesse artigo não deve existir mais para o agente fiscalizador o recolhimento do documento de habilitação, embora exista a previsão legal, mas o agente ele não deve recolher esse documento. Mais à frente eu explico por quê. Tem outras infrações ainda que existe a previsão legal do recolhimento do documento de habilitação. Mais uma vez eu reforço, o agente ele não deve recolher esse documento. Está aqui o artigo 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Medida administrativa, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Então perceba que em alguns artigos do Código de Trânsito Brasileiro ainda existe a previsão legal do recolhimento do documento de habilitação. Mais um aqui, artigo 173, disputar corrida. Aqui é uma infração gravíssima, a multa aqui ela é multiplicada por 10, mas a medida administrativa, perceba, recolhimento do documento de habilitação. Mais uma vez, esse documento ele não será recolhido. Após a entrada em vigor da Lei 14.440 em 2022, esta legislação ela trouxe várias alterações dentro da Lei 9.503, que é a lei que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Dentre essas mudanças foi a retirada do recolhimento do documento de habilitação, mas ainda assim existe um dispositivo legal que trata sobre o recolhimento do documento de habilitação, como que ele deve ser feito e quando que ele deve ser feito. Vamos acompanhar o que diz a resolução número 985 do CONTRAN de 2022, que é ela que institui o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Acompanhe comigo na tela. Está aqui o item 8.3 do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que trata sobre o recolhimento do documento de habilitação. A partir daqui, nós poderemos ver quais são os casos em que se deve aplicar o recolhimento da habilitação e quais casos não deve se recolher o documento de habilitação através dessa resolução. Vamos lá ver o que diz a norma. A medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação é aplicada pela autoridade de trânsito quando da imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH ou PPD após o devido processo administrativo, com o objetivo de impedir a condução de veículos nas vias públicas enquanto perdurar a suspensão ou cassação. Então aqui, neste caso específico, a resolução número 985 do CONTRAN, através do Manual de Fiscalização de Trânsito, ele determina que o recolhimento do documento ele seja aplicado em caso de abordagem se o agente constatar que esta habilitação, que esse condutor ele está com a carteira suspensa, está com o direito de dirigir suspenso, ou então se essa habilitação ela está cassada.
nesses dois casos aqui, o agente ele deve sim proceder o recolhimento do documento de habilitação. Vamos lá, continuando. Ainda no item 8.3. O agente da autoridade de trânsito somente, vou grifar aqui o somente, aplicará a medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação quando ele flagrar o cometimento das infrações previstas no artigo 162, inciso 2. Que infração é essa? Dirigir veículo com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor cassada ou com suspensão de direito de dirigir. Aqui reforça o texto anterior, que essa habilitação, esse documento de habilitação, ele só deve ser recolhido se o agente de trânsito ele constatar que essa carteira, que o condutor está com a carteira suspensa ou está com a carteira cassada. Nesse caso aqui, ele deve proceder com o recolhimento deste documento. Caminhando ainda dentro deste item. No caso do artigo 62, inciso 2, quando o documento de habilitação for apresentado em meio físico, o agente da autoridade de trânsito deve providenciar o seu recolhimento mediante recibo. Então aqui o agente identificou que esse condutor está com a carteira suspensa ou cassada, então recolhe-se o documento físico e emite um contrarrecibo. Esse contrarrecibo ele pode ter nomenclaturas diferentes a depender da região ou a depender da cidade. É conhecido como RRD, por exemplo, é o recibo de recolhimento de documento, então ele pode ter uma outra nomenclatura. O importante é que quando o agente recolher esse documento, ele tem que entregar um contrarrecibo para que seja feito o encaminhamento para a autoridade de trânsito, responsável pela aplicação da penalidade de suspensão ou cassação. Se o documento for apresentado em meio digital, então ou aconteceu uma abordagem, uma fiscalização de trânsito e o agente identificou que o condutor está com habilitação digital. Em meio à consulta, o agente foi lá e consultou no sistema dele e identificou que esse condutor está com a carteira cassada ou suspensa. Então, imediatamente, a resolução ela informa aqui que o bloqueio já estará inserido no próprio sistema do RENAGE. Então, quando o agente ele verificar no sistema, ele já vai identificar que esse condutor ele está aí com a carteira cassada ou está com a carteira suspensa. Então, aí a medida administrativa aplicada agora é a retenção do veículo e providenciar um condutor habilitado. Passando aqui rapidinho, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Ainda no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, quando o agente detectar indícios de inautenticidade ou adulteração, o documento de habilitação apresentado deverá ser recolhido e encaminhado juntamente com o condutor para a Polícia Judiciária nos termos do artigo 272 do CTB. Então está aqui o condutor que foi alvo de fiscalização de trânsito e o agente de trânsito ele identificou que a CNH física estava sob suspeita de inautenticidade ou adulteração. Então aqui o agente ele deve recolher esse documento e encaminhar o condutor para a Polícia Judiciária para que as medidas cabíveis sejam adotadas. Talvez você esteja se perguntando como que uma resolução pode trazer uma determinação sobre uma lei de trânsito. Na verdade, a resolução número 985 do CONTRAN, que institui o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ela foi regulamentada pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. O CONTRAN, ele tem esta previsão legal de fazer essa alteração dentro do próprio Código de Trânsito Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela o que diz o código acerca do CONTRAN? Então tá aqui, o artigo 12, compete ao CONTRAN, inciso 8, do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, estabelecer e normatizar os procedimentos para o enquadramento das condutas expressamente referidas neste Código, para a fiscalização e aplicação das medidas administrativas, dentre elas o recolhimento do documento de habilitação, e das penalidades por infrações e para a arrecadação das multas aplicadas e o repasse dos valores arrecadados. Então está aqui a previsão legal dentro da Lei 9.503 que deixa para o CONTRAN determinar
a aplicação da medida administrativa do recolhimento do documento de habilitação. Quais são os casos em que deve ser aplicado o recolhimento do documento de habilitação e quais os casos que o agente ele não deve aplicar esta medida administrativa do recolhimento do documento de habilitação. Tá aqui, e aqui a gente encerra mais esse vídeo. Eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe aqui embaixo a sua curtida, o seu comentário e o seu compartilhamento. Compartilhe porque mais pessoas precisam saber dessa informação. Aquele abraço, gente boa, fui!